Muito boa noite para todo mundo, certo? Como vocês estão? Começando mais um EP e dando aqueles recados do que eu dou sempre no começo. Se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, se inscreva no nosso canal de cortes do Cafofo, beleza? E quem tiver a fim de ajudar a gente na nossa campanha, ajude o Cafofo do Black a continuar existindo. Eu vou deixar o link, está aqui na descrição, e vou deixar o link fixado aqui no nosso chat, beleza? Tô vendo que tá chegando já a galera. Grande David, Daniel, Gustavão, parceiro, tá sempre aí. Robson também tá chegando, família. Eloni, beleza? Boa noite. Daqui a pouco tem mais gente aí. E nosso convidado de hoje, mago, escritor, cultista, e escreveu o livro dos demônios, o grande Antônio Augusto Fagundes Filho. Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso aí, sobre a história dele, vai ser massa demais, tá bom? Vou chamar o cara aqui para nós começar a nossa resenha. Tamo junto e bora. Dani, boa noite, Dani. Vamos lá, vamos resenhar, que eu sei que vocês curtem a resenha. Grande Antônio, meu parceiro, boa noite. Reverências, grande semente. Salve, salve. Um prazer. Que isso, prazer é meu. Prazer é meu, e eu já curti esse clima Dark Side. Sim, é que a casa de um praticante de artes místicas, seja qual for, naturalmente se reveste de um caráter de templo, e eu tenho certeza que muitos dos que estão assistindo também têm o seu clima na sua casa. Sim. Né? E eu acho que expressa muito bem e ajuda a circulação das energias astrais, mágicas, emocionais que a gente trabalha, né? E hoje estamos trabalhando, mais uma vez, aqui na internet, falando com esse pessoal, não só os que vão aparecer aqui, os que estão, mas os que vão assistir depois também. É, sim, com certeza. Então é muito legal, isso é um ato verdadeiramente mágico, é um ato de encantamento que estamos fazendo, né? Eu acho muito um privilégio, acho muito legal isso. Não, eu acho muito bom. E, vou fazer aquela pergunta clássica que eu sempre faço no meu cafofo aqui. Como que foi o seu despertar para a espiritualidade, para as artes místicas? Como que começou isso aí na sua vida? Pois é, então, como toda boa história, é uma longa história, mas, para resumir, a minha vida mudou quando a minha infância terminou às 7h30 da manhã de 31 de outubro de 1975. Eu tinha 14 anos e uma garrafa de álcool explodiu a 2, 3 metros de distância de mim e o meu corpo pegou fogo, eu quase morri queimado. Caraca. Muitos anos depois, eu viria a saber que 31 de outubro é o Dia das Bruxas, Halloween. Sim, Halloween. Mas o que eu não tinha me dado conta na época é que essa foi a minha iniciação. Eu sei, sério? vai parecer estranho para ti e para os outros, mas pegar fogo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque determinou um rumo que eu acho que não tomaria de outra forma.
esse acidente. Por isso que eu disse, terminou a minha infância, aos 14 anos eu ainda era, isso em 75, os adolescentes de 14 anos como eu não eram como os de 14 anos de hoje. Tá. Isso desde logo fique bem claro. Eu era bem mais inocente, digamos assim. E esse contato prematuro com a morte, com a possibilidade de deixar de existir de repente, sem nem ter vivido, e de ter ficado com marcas terríveis do fogo no meu corpo se desmanchou em chamas e coisa e tal, e isso criou uma urgência filosófica, digamos assim. Aquilo, ao prejudicar a minha vida social de adolescente, que fiquei todo queimado com cicatrizes horríveis, por outro lado, gerou uma interiorização, uma introspecção, uma necessidade de mergulhar em mim mesmo e na filosofia, nos livros, em tudo que eu podia encontrar. E isso não só incluía os livros, mas incluía também ir em todos os lugares onde eu sabia que tinha magia. Então eu fui, Certo. desde adolescente, criou essa busca e eu fui aprender, fui ver como é que era, fui em tudo quanto era centro, fui em centro espírita, não fui em igrejas. A questão não era essa, eu estava procurando respostas mais profundas, porque em termos assim filosóficos, essa experiência de quase morte, digamos assim, me despertou um sentimento conflituoso em relação ao que a vida queria de mim. Sim. E eu fiquei pensando, mas que punição, que tormento é esse? Por que que eu estou sofrendo isso? Agora, com 60 anos de idade, eu vejo claramente que esse porquê que me despertou na época é o combustível dos filósofos, é o material das ciências ocultas e é o motor da caminhada dos buscadores, daqueles que vagam pelo labirinto da vida, procurando saciar a sua eterna fome de respostas, que é o que nós temos e é o que nos une também. É preciso explicar a si mesmo a própria vida. A pessoa precisa se identificar com a vida que tem, sentir que está fazendo aquilo que ela nasceu para fazer. E eu me descobri nessa caminhada como alguém que poderia transmitir, escrever, contar as vivências e dividir isso com as pessoas e fazer disso a minha missão, a minha jornada. E assim nasceu o Livro dos Demônios. Meu, essa sua iniciação aí foi power, hein, Antônio? Foi sinistra. Caraca, velho. Só para você ter uma ideia, essa mão, que agora nós vemos aqui, cheia de anéis, com 5 dedos, direitinho, todos se mexem muito bem. Durante um mês, ela foi a mão do gato de Schrödinger. Porque assim como no gato do Schrödinger, que enquanto tu não abre a caixa, tu não sabe se está vivo ou não, o médico, que era um gênio da medicina na época, tive também muita sorte nisso, ele disse: Antônio, você já é um mocinho, eu com 14 anos, a mão toda enfaixada, ele disse: a gente fez o melhor possível, mas só daqui a um mês é que nós vamos saber se você vai conservar a mão, ou todos os dedos, ou até mesmo o pedaço do braço. Porque foi queimadura de 3º grau, virou carvão em minha mão e os ossos ficaram aparecendo. Caraca, então, Antônio, durante um mês, irmão, eu convivi com a possibilidade, eu tive que me preparar psicologicamente para não ter mão. Eu não sabia, o médico não sabia, tipo assim, agora tem que ver como vai reagir, se ela vai, os enxertos e tal, se vai pegar, se não, né? Aquela coisa da medicina aqui.
O médico faz o que pode e depois a natureza vai dizer se funcionou ou não. Então, o que eu quero enfatizar é que esse um mês de incerteza modifica a mentalidade, a psicologia de uma pessoa, ainda mais um guri de 14 anos, puro e besta, Nossa, como eu era. você é louco, né? Tá 14 anos, tá começando as coisas ainda, Eu não tinha feito nada na minha vida. né? Não E já tinha feito aconteceu um nada. negócio desse? É. E Você é aí, louco. então, o que eu quero enfatizar é o seguinte, que o sofrimento, as experiências traumáticas que a vida a todos nós proporciona de uma forma ou de outra, porque todo mundo sofre, isso já está estabelecido. Mas a forma como a pessoa reage ao trauma vai definir o grau de poder ou não que ela tem em relação a esse trauma. A pessoa pode ficar esmagada, soterrada sob o peso do sofrimento, ou pode justamente desenvolver uma força psicológica extra e ajude a levantar a Isso. rocha da tragédia que se abateu sobre ela. É o que a gente faz. Por isso que eu digo que apesar, a minha formação acadêmica é no direito, eu sou bacharel em direito, mas meu pai tinha mestrado em antropologia, uma vasta biblioteca, estudei muito sobre religiões primitivas e todas essas filosofias e inclusive magia e tudo, tinha o ponto de vista antropológico sobre essas culturas. Então eu gosto de ler e me instruir e tal. Fui o orador da turma na faculdade, mas o importante é que, como eu costumo dizer, eu nasci na rua e fui criado na calçada. No sentido de que, quando eu finalmente saí do hospital aos 14 anos, todo queimado, mancando, porque eu tive que aprender a caminhar de novo, porque a minha perna ficou toda ruim, olha que treta. Meus pais, que eram advogados, tanto meu pai quanto minha mãe, me deram a chave da casa, com 14 Certo. anos, e disseram, garoto, né? Sei lá, faz o que tu queres, entendeu? Né? Então, eu saí a mergulhar na noite e seus mistérios. Comecei a conhecer os bares, a vida noturna, o povo da rua, É. E a noite é toda a sedutora, hein? malandragem. A Né? noite é sedutora demais, a noite, cara. Isso, sedutora Nossa, e muito. também instrutiva, pedagógica. A gente aprende muito com as coisas que vive e com as coisas que assiste nessas Isso. aventuras. Então, eu sempre enfatizo isso, que não só, digamos, a minha chegada na magia é através de um estudo filosófico, que eu estudei culturas, religiões comparadas, o escambau, estudei o máximo e estudo o tempo todo. Então, o que eu mais fiz na minha vida foi ler. Mas, por outro lado, o conhecimento prático da vida real, das pessoas que sofrem de verdade, daqueles que são outsiders, que são os marginalizados, os invisíveis da sociedade. Eu aprendi muito com mendigos, com garotas de programa, com bandidinhos, com alcoolistas, com loucos de todo gênero. É preciso, eu penso, que o buscador tenha a humildade necessária de não se prender apenas à receita do bolo, mas que reúna os ingredientes e faça o bolo por si mesmo. Em outras palavras, o mapa não é o território. Ler o cardápio não mata a fome. A É isso aí. palavra cão não morde, certo? A descrição da coisa, atualmente, é hipervalorizada. E a palavra parece que vale mais que o gesto, e a descrição mais do que o efeito concreto, a narrativa mais do que a notícia. Então, nesse novo mundo de aparências e fake news, é importante a gente
se apegar a um núcleo de sinceridade interior que nos permita navegar nesse grande baile de máscaras que é a nossa sociedade atual. Mas para isso, a pessoa tem que entender que não basta conhecer a estrada pelo mapa, é preciso percorrer a estrada. Eu posso baixar agora na internet o mapa ferroviário da Hungria, por exemplo, mas de nada vai me valer e eu não vou ter a menor ideia do que é viajar de trem naquele cenário. Sim. É apenas a descrição. E mesmo um filme ou uma foto não é a mesma coisa. Por mais que eu tenha visto imagens de Stonehenge, onde eu nunca fui, eu não sei qual é a energia. Falei com pessoas que estiveram lá, que disseram que tem uma energia fantástica, mas, né, a descrição não me basta, eu teria que ir. Então é isso que eu digo para as pessoas. Dê a cara a tapa, ame, dê vexame, caia na estrada e veja por si mesmo. Vá ao seu Stonehenge pessoal. Não se contente com a foto da viagem que você nunca fez. Vivencie, né? Vivencie a parada. Exato, é isso que eu digo, a vida real. Ah, eu concordo 100% com você. Ruim ou bom, vivencie. Depois você vai ter uma super história para contar. Isso, exatamente. A pessoa diz assim, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu não teria cometido meus erros da juventude. Errado, mano. Se não tivesse cometido os erros da juventude, não teria a maturidade que tem hoje. O raciocínio é inverso. Com certeza, entendeu? É isso. Esse é o ponto. Então, caramba, o importante é ser sincero e aproveitar enquanto pode, porque a vida é como um sonho, muito rápido. Você pisca e tem 18 anos, pisca e tem 30, 40, 50. Eu pisquei demais, tenho 60. Ó, eu vou falar um negócio, hein, Antônio? Qual magia é essa, papai? Que você tá com 60 anos e tá assim? Tá parecendo que tá com 40, mano. É a câmera que não é muito boa, de repente. A iluminação. Não, é que assim, é que eu sou um mago profissional desde 1980. Então, eu vivo livremente, sem patrão. Eu sou meu próprio patrão, e um patrão cruel, um patrão carrasco. Né? E esse estilo de viver na berlinda, na corda bamba, na beira do abismo, me mantém alerta. Eu acho que isso ajudou também. E, claro, as artes mágicas, me parece que tem alguma contribuição, sim. Eu vejo gente de 60 anos que está bem mais estragada do que eu. Não, você vê gente de 20 anos que está estragado mais que nós, velho. Sim. E você pode ver que eu não pinto o cabelo, olha os cabelos brancos aí. Meu cabelo é assim mesmo, minha cara é assim mesmo, não é botox, não é filtro, não é enchimento, não é nada. Olha Pelo aí. contrário, eu vou deixando a cara do jeito que ela ficar, porque essa é a expressão do meu íntimo. E outra, acho importante destacar, as pessoas nem sempre se dão conta, que a nossa vida se comunica, a nossa trajetória, melhor dizendo, se comunica instantaneamente aos outros por meio daquilo que nós chamamos a expressão astral, a energia, a onda, a vibe da pessoa. Isso se traduz no olhar e em todo o resto. Mas, principalmente, é uma coisa oculta. Os olhos guardam aquilo que viram. Então, meu amigo, né? As pessoas olham nos meus olhos e no de outros bruxos e dizem, essa pessoa viu coisas estranhas, sobrenaturais. E quanto mais vivido, eu andei pelo mundo, fui a vários lugares, vi bruxos e bruxas e coisas incríveis pelo mundo afora. Então, todos esses horizontes
todas essas experiências se traduzem nessa energia que a própria pessoa, no caso eu, emana. Se eu escrevi o livro dos demônios. Se eu fosse outra pessoa, eu não poderia ter escrito. Se eu fosse, digamos, um professor de geografia aposentado do interior de Minas Gerais, que resolveu escrever um livro sobre uma viagem ao inferno, ele não ia conseguir. E mesmo que conseguisse, o livro seria oco, vazio. Ele não encontraria amparo. As pessoas iam olhar e dizer: o quê? Tu? Tá dizendo que tu foi ao inferno, tio? Com essa tua carinha? Tu não tem cara de que foi ao inferno. As pessoas são implacáveis. No entanto, quando olham para mim, elas pensam: olha, não sei, hein? De repente o cara tem alguma coisa... Porque sempre fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem flores. É um clichê, mas... Mas é um clichê bem real, É bem real. É bem real. Então, como eu escrevi um tratado sobre o medo, que o livro dos demônios, na verdade, é isso, entre outras coisas, mas principalmente isso, de certa forma, me tornei um pouco um semeador de pesadelos, e isso faz com que as pessoas tenham medo de mim, sejamos francos, e projetem em mim a sua ansiedade em relação ao mundo espiritual. E, na verdade, não é nada disso. Eu não sou melhor que ninguém, não sou mais poderoso que ninguém. Pelo contrário, eu digo que todo mundo tem poderes mágicos que poderia desenvolver, e a maioria das pessoas só não sabe disso devido à programação cultural, social, e que a gente é submetido. Falou tudo. As pessoas estão cegas. Sim, e elas acreditam na narrativa que lhes diz, por exemplo, que você não pode adivinhar as coisas. Está errado. Os seres humanos adivinham as coisas há séculos, há milênios, é comprovado isso. Então, em maior ou menor grau, se você pode ou não adivinhar, você só vai descobrir se tentar, se desenvolver, se estudar. Também nos dizem que os sonhos não querem dizer nada. E, no entanto, ao longo da história, temos fartos exemplos de sonhos que anteciparam eventos. Sim. Como que é possível? E veja, eu me refiro desde a mulher do Pilatos, lá na Bíblia, até o coitadinho do cara dos Mamonas lá, que também sonhou. Sabe, a mulher do Pôncio Pilatos disse que tinha sonhado com Jesus, que não matasse Jesus, não sei o quê. Tá ligado que tem essa história, né? Sim. 2000 anos atrás. E ao longo da história, N incidentes, uma série infinita de pessoas que sonharam coisas que depois se revelaram concretas. Então, como é que a pessoa pode sonhar com o futuro? E a ciência não explica isso. E eles dizem que isso não pode acontecer, e, no entanto, está acontecendo agora mesmo. A ciência nos diz, e isso é um passo avançado, eu acho, desmistificar isso, a ciência nos diz que ninguém pode ouvir os seus pensamentos, que os pensamentos de cada um são reações eletrobioquímicas que ficam restritas ao seu próprio cérebro e que ninguém pode ouvir o que você está pensando. Pá, errado novamente. Muita gente ouve ou pode ouvir o que você está pensando. Entidades, anjos, demônios, os seus ancestrais, a vovozinha que morreu pode estar ouvindo os seus pensamentos, e outros, bruxos, bruxas, e talvez até organizações de espionagem tenham jeitos tecnológicos de ouvir os pensamentos das pessoas. Não duvido nada Mas, disso. não duvido, quanto a isso da espionagem, não temos evidências, mas em relação a outras pessoas ouvirem os pensamentos, isso também é fartamente comprovado. Então, eu acho que isso evidencia a necessidade da gente levar a sério os nossos próprios poderes mentais.
E, por exemplo, entender que quando a gente odeia alguém e pensa nessa pessoa com raiva, você está agredindo, ferindo essa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, está se desgastando e ferindo a si mesmo também. Porque, esotericamente, em termos mágicos, somos todos um. É o que os demônios mesmo repetem no inferno. Até eles sabem disso. Humanos, demônios, anjos, animais, árvores, estrelas, areia, cada grão de areia da praia, somos todos um. Todos os seres, todas as coisas que existem, por esse ponto de vista propriamente panteísta, tudo o que há, incluindo nós, é a expressão de uma consciência única, máxima, que está sonhando tudo isso por seu próprio prazer e benefício. É sempre bom lembrar que no hinduísmo, os antigos sábios, os rishis, diziam que o mundo é o Deva-lila, o brinquedo dos devas, dos deuses. Dos deuses. Homero dizia que os deuses tecem desventuras para que as gerações futuras tenham o que cantar. Ou seja, que toda a trajetória humana, em última instância, acabará justificando a si mesma e que retornaremos todos para essa fonte amorosa que é a fonte de toda a vida e que é essa unidade que congrega todos os seres. Por isso que existe o inferno, o karma, os demônios e as consequências. E aqui também é importante, só para finalizar esse bloco, que dentro dessa perspectiva não existem prêmios nem castigos, existem apenas consequências. O inferno não é um estabelecimento carcerário de natureza penitenciária para onde as pessoas são enviadas contra sua vontade. Absolutamente. Essa dimensão, esse reino astral, esse plano específico, é uma frequência que atrai aqueles que se tornaram densos e pesados o suficiente e que, portanto, não irão flutuar em direção à luz. Não? Eles vão afundar pelo peso da própria consciência. Isso, falou. É isso. Tudo tem uma consequência. Ninguém vai... Ninguém vai de graça. Esse é o ponto de vista. E também não são as nossas pequenas maldades ou trapaças ou pequenas mentiras que fazem parte da estrutura social, inclusive. Se a sua tia solteirona chega com um vestido ridículo e diz: "Fiquei bem, sobrinho", você não vai dizer: "Putz, tá horrível, tia. Você ficou mais gorda ainda", por mais que seja verdade. Muitas vezes, a simulação e, por que não dizer, a mentira, se tornam instrumentos necessários como um lubrificante da vida social, para que as pessoas não entrem em atrito constante, porque a verdade é terrível. A verdade é sempre mais espantosa do que imaginávamos. E as pessoas dizem: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", João 8:32. Mas tem uma outra versão, que não é bíblica e que é mais moderna, e que diz: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos deixará puto da cara". Puto da cara. Nem todos estão preparados com a verdade. Então, e nem todos querem saber a verdade também, né, Antônio? Se negam. Isso, dizem que o Buda falou que não se deve despertar os que dormem e não se deve tirar os brinquedos das crianças, no sentido de que a interferência na evolução espiritual de cada um nunca dá certo. É também aquele clichê de que o ovo, quando é rompido de fora para dentro, gera a morte. Quando é rompido de dentro para fora, é a vida.
Então, como a natureza não dá saltos, é preciso deixar que cada um siga o seu tempo e siga o seu caminho, a sua jornada, né? Por isso, cá entre nós, que eu nunca tive nem mestre e não tenho discípulos, porque eu acho que o que serve para um não serve para outro, então o caminho espiritual é como uma roupa de alfaiate, entendeu? Se a pessoa tem uma especificidade na sua vida que exige um tipo de abordagem, não adianta você usar uma abordagem espiritual que foi legal para outros, né? Tem Sim. pessoas que têm um temperamento devoto, têm uma natureza devocional, outros são mais intelectuais, outros são mais aventureiros, querem experimentar, alguns rezam, outros batem tambor, outro que também é uma forma de rezar, e outros fazem magias, encantamentos, feitiços e todo tipo de experimentos. Existe magia matemática, geometria sagrada, existe magia mântrica, existe vários tipos de caminhos espirituais que seria, penso eu, prematuro indicar para quem quer que seja, porque eu não conheço a intimidade da pessoa, eu não sei qual é a levada espiritual dela, teria que, talvez, analisando o mapa astral e conversando com a pessoa, pode ser que tu até possa definir alguns caminhos espirituais que podem ser úteis se ela testar, mas o principal é que cada um tem uma levada específica que tem que ser tratada de acordo. Então, não é possível. Eu sou contra o pensamento autoritário que diz, não, só esse tipo de magia é o que funciona. Essa outra magia de vocês aí não funciona. Como assim? Tá louco? Todo tipo de magia pode funcionar. Sim. Depende do operador ou da operadora, depende da pessoa que está por trás do rito. Então, eu acho muitas vezes desnecessário e até deselegante os coleguinhas ficarem disputando quem é que tem a magia certa, ou a religião certa, ou a filosofia certa. Não existe isso de certa. Tudo é relativo, o que é certo para um não é certo para o outro. E Para aí, outro. agora, como é que fica? Não? É. Eu penso que é importante apontar essas nuances para que as pessoas possam refletir livremente, né? E não seguir Não, cegamente um líder, um mestre. Eu não sou mestre de nada, eu sou um sobrevivente. Eu estou na mesma estrada que todos os buscadores. Só talvez estou um pouco mais tempo sobrevivendo. bem isso, bem isso. Ô, Antônio, sabe o que eu queria perguntar para você? Que eu acho que tem gente que tem bastante dúvida. A diferença de mago e bruxo, se são as Hum, mesmas coisas ou são coisas distintas? É interessante, porque de- desde um ponto de vista técnico, as energias que a pessoa manipula, em síntese, são as mesmas. A magia usa a manipulação de vários tipos de energias, mas o mago, em princípio, tem um conhecimento técnico e filosófico diferente do mero feiticeiro, que muitas vezes obtém resultados fantásticos, espantosos e tal, mas é porque ele herdou a receita da mãe, da avó, que eram bruxas, ou ele pertence a uma ancestralidade, tem uma herança, o feiticeiro ou o bruxo, ele utiliza técnicas mais funcionais. Ele não se pergunta tanto. Eu penso que o termo de mago, ou até se chamam às vezes de magista, ele tem uma função um pouco mais questionadora, mais filosófica e um pouco menos funcional da magia. Por exemplo, um mago pode ser muito avançado, muito poderoso, estudar a magia
e não utiliza os encantamentos em benefício próprio. Ele pode estudar porque ele quer compreender, ele quer entrar em contato com as forças, mas ele não quer necessariamente pagar o preço de utilizar essas forças para resolver os seus problemas. Já uma abordagem mais de bruxo ou de feiticeiro é alguém que quer resultados práticos e, para isso, vai utilizar os meios mais adequados, mais fortes possíveis. E isso não implica em uma modificação mental ou espiritual, como no caso da alta magia, né? Eu penso isso. Eu pessoalmente, eu sou um hermetista. Aqui, ó. Não está aparecendo. Só um pouquinho. Ah, Aqui, tá. ó. Beleza. Ó. Né? Esse símbolo quer Geometria dizer... sagrada. Ah, legal. Isso é o princípio chamado Φ, a proporção áurea, que é o princípio da harmonia da natureza, é a origem dos fractais e tudo vira fractais no final das contas, né, em termos da geometria sagrada. Mas essa é uma abordagem, digamos, de natureza contemplativa. O cara medita, reflete, ele quer mais conhecer e entender o poder dessas forças do que utilizá-las a seu favor. Mas, tecnicamente, tanto o mago quanto o bruxo, ou feiticeiros em geral, e as bruxas, as sacerdotisas, as magas, isso tudo é óbvio que aqui não fazemos nenhuma diferença de gênero, e a questão do gênero é indiferente na magia. A pessoa pode ser de qualquer opção sexual ou qualquer gênero que não vai fazer diferença. Não é isso que importa na manipulação da energia mágica. O que importa é o controle mental, o controle das emoções, o controle dos atos que a pessoa simboliza em seus ritos e, a partir daí, obtém os efeitos mágicos, né? Eu, por exemplo, me chamam de bruxo Fagundes, mas é meio que inexato. Eu não sou um bruxo, assim, a gente pensa que um bruxo é uma criatura agressiva, Sim. competitiva, perigosa, alguém que vai sair vuduzando todo mundo, sabe, que se vinga por meios mágicos e ataca as pessoas e tarará. Eu não faço nada disso. Acho que, inclusive, saber perder com elegância foi um dos poderes que mais me serviu, né? Em situações onde eu fui abandonado, ou prejudicado, ou ignorado, eu simplesmente me afastei e fui embora. Eu não vou chegar numa encruzilhada e incomodar uma entidade qualquer pedindo vingança porque não sei quem não me chamou para o programa de televisão dele, sabe? Que nem as pessoas fazem. Eu acho isso um absurdo. Eu penso que não fica nem bem e acho que a entidade iria dizer: pô, Antônio Augusto, que isso? E que deu em ti? Isso não combina contigo, sabe? Eu não compactuo, porque eu acho que tudo tem um preço. E o preço de satisfazer essa vaidade da vingança, vou mostrar para eles que eu tenho poderes mágicos, vou enfeitiçar todo mundo para me vingar, para alguns pode ser que pareça suficiente ou que se justifique, mas do meu ponto de vista é um gesto de imaturidade. O melhor que a gente tem a fazer é dar as costas ao inimigo e ir embora. Ir embora, com certeza. Eu não utilizo as artes mágicas para me vingar ou enfeitiçar ou agredir ou fazer essas coisas que as pessoas acham que um bruxo faz. Eu não sou competitivo, eu não quero provar nada, eu estou aqui na minha. Que eu tinha a provar, eu fui colocar em 404 páginas do Livro dos Demônios. Ô, Antônio, tem uma outra coisa também que eu queria que você falasse. Acho que a galera da live aqui
tem consciência disso, mas tem muita gente que eu já vi meio que dá uma viajada no lance de tipo, aí ó, o livro, ó, daqui a pouco a gente vai falar dele. Uhum. Muita gente dá uma viajada no tipo, quando vê mago, fala mago, bruxo e acha que é uma parada tipo Harry Potter. Uhum. Você vai fazer uns poderes aí com luz e que nem Uhum. na TV. E não é isso, né? Sim, Parada, claro né? que não é isso, mas não quer dizer que o impossível não esteja ao alcance. E está. É possível causar efeitos mágicos que, embora não tenham o efeito de luzes de computação gráfica do Harry Potter, têm efeitos concretos Sim. e resolvem o problema e, às vezes, resolvem mais do que a gente imagina. Então, assim, o meu problema com o Harry Potter, da bem a real, é uma questão aristocrática, porque naquele universo as pessoas nascem bruxos ou nascem trouxas. Trouxas, isso. Então, então eu acho que isso é o mais distante, porque cria um conceito elitista, entendeu? As pessoas acham que, não, mas a magia é só de uma determinada família, ou de uma determinada etnia, ou de uma determinada sociedade secreta. Pouco importa. A magia não é propriedade de ninguém. A magia é um atributo natural do ser humano que nos acompanha desde a noite dos tempos. Desde os primeiros registros escritos, já tinha encantamentos, feitiços, maldições em tábuas cuneiformes. E vai existir mesmo que o mundo acabe e a civilização se expanda para outros planetas, vai haver a magia, vai haver os operadores do sobrenatural, homens e mulheres inspirados, iluminados e em contato com essas realidades invisíveis para a maioria das pessoas, que, como tu mesmo observou, estão adormecidas pela narrativa predominante do sistema, que diz a elas que elas são apenas animaizinhos indefesos, meros aglomerados de carbono sem poderes mágicos. Estão errados. Aliás, tanto estão errados que estamos vivendo um renascimento ocultista, um tipo de renascença mágica. No mundo inteiro, as pessoas estão cada vez mais procurando esses caminhos todos. E aí, como é que fica? A magia voltou com força total. Verdade, tem se falado bastante, né? E é uma moda. As pessoas querem ser bruxo, querem ser bruxa, querem conhecer os demônios, querem chamar os anjos, querem ler o tarô. Eu acho positivo, acho saudável e acho que é até inevitável na medida em que é o pêndulo do pensamento coletivo que depois de estar no extremo da repressão pseudocientífica do século XIX, veio vindo, e agora no século XXI descobre a magia e os poderes espirituais e a natureza espiritual do ser humano. E esse é o ponto, que somos criaturas espirituais tendo uma experiência humana e não o contrário. Esse que é o segredo da coisa. Da hora, da hora. Muito Uhum. bom. Ô, Tonhão, e o livro, cara? E o grande livro aí que você escreveu, como que foi essa viagem? Como que foi tudo isso aí para escrever esse livro, cara? Foi terrível. Foi um momento sem luz da minha vida. Durante quase um ano, eu tive essa sequência de visões todo dia da meia-noite às 3 da manhã. Mas cabe observar que em muitas, isso era todas as noites, menos na noite de sábado para domingo. Mas em muitas dessas visitações noturnas, essas 3 horas da meia-noite até as 3 da manhã, para mim que estava lá, duravam 3 semanas, por exemplo. Teve jornadas que eu fiquei, parecia meses, perdido, vagando, sofrendo. A gente não visita o inferno, a gente sofre o inferno. Eu fui lá deixando os pedaços.
E ao sair, naturalmente, eu era outra pessoa. Eu fui encontrando as entidades específicas de cada região, só as principais. 11 demônios tem no livro dos demônios. E é interessante que Caraca. o livro dos demônios, originalmente, era de 97, porque ele sucedeu à experiência, que foi ali 95, 96, que foi quando tudo aconteceu. E o livro saiu em 97. Então, ele tinha 88 páginas e um enfoque de defesa das pessoas contra os demônios. Era um livro com um enfoque cristão, citava a Bíblia e ensinava orações e tal. Esse livro consta nessa nova edição. Só que depois dele vem a versão 2019, que é o Ah, Liber tem uma... Demonorum, que é a versão hardcore, contando em 300 páginas sangrentas o que estava oculto na primeira versão. Então as pessoas estão gostando bastante dessa revelação, assim. Primeiro da ela lê o hora. livrinho que parece um manual técnico e depois ela vê a jornada profunda em todos os detalhes. Entendi. Entendi. Uhum. E como que foi esse encontro? Você encontrou os 11? Encontrei 11 e mais alguns pelo caminho também, porque alguns deles não quiseram me receber e mandaram entidades subsidiárias para me guiar. Sério? Eu tinha que fazer como um correspondente de guerra. Eu tinha que fazer um relato do que eu vi, do que eu experimentei em cada região e explicar cada demônio. Qual a vibração, qual é a frequência, qual é a função deles dentro do multiverso. E nem trabalhamos mais com o conceito de universo, né? Não, Existem agora vários. multiverso agora. Agora é multiverso. E eu não me Multiverso. refiro a história em quadrinhos ou algo assim. Me refiro ao multiverso real. É Mas quando interessante você... também observar que na minha pesquisa sobre infernos, no livro dos demônios tem 14. Tem um capítulo final sobre demonologia comparada e tem 14 infernos basicamente iguais em 14 civilizações que não tiveram contato entre si. E Ah, todas é? elas, 14. Esses infernos são sempre subterrâneos, sempre tem os demônios, que uns chamam de Oni, os japoneses chamam de Oni, os hindus chamam de Rakshasa, e cada povo tem os seus demônios específicos, mas em síntese eles são iguais. E o conceito é de que é necessário uma região apartada para os piores entre os humanos sofrerem aquilo que eles causaram, para poderem, digamos, purificar essa energia. Porque é aquilo que eu disse, a nossa dor, as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa angústia, o nosso amor, tudo isso são energias que ecoam no universo e no multiverso e que o criam constantemente. O universo é um sonho compartilhado. Mas os demônios se alimentam dessas energias de sofrimento que o livre-arbítrio dos humanos causou. Então, é importante destacar que os culpados não são os demônios. Os culpados são os humanos. É a mesma coisa que culpar o urubu por comer o bicho que o caçador matou. Não foi ele Sim. que matou. E alguém tem que comer aquela carcaça que está lá infectando a pradaria, digamos. Então, alguém precisa filtrar essas energias, devolvendo a fonte originária, ou seja, aquele humano cujo livre-arbítrio, que era mais importante do que ele pensava, criou. Então, a pessoa que comete barbaridades ou que afetam muita gente, essas pessoas é que vão para esse reino. Não gente comum como nós, que mentiu para a professora ou que teve pensamentos impuros com a vizinha. Isso não interessa, isso não condena ninguém e cada um é que condena a si mesmo. Então,
Eu penso que esse trabalho do Livro dos Demônios é, acima de tudo, libertador, humanista, e mostra que nós somos mais poderosos do que pensávamos. E que, inclusive, anjos e demônios disputam o nosso livre-arbítrio. Então, Cara, é preciso redimensionar a condição humana diante das entidades. o Antônio, o Medeiros aqui falou um negócio que é bem interessante, que é verdade. Ele tá falando aqui que a sua história é bem parecida com a do Doutor Estranho, do lance das mãos. Hum, acho que sim, de fato, ele utiliza É, bastante as mãos e eu e ele teve um utilizo problema. também. Eu faço, as mãos Não, e ele são teve um uma problema nas ferramenta mãos, mais. né? Igual você. É Uhum, bem. isso, eu queimei a mão, tive a minha mão, é uma mão que é um milagre da medicina. É Eu bem todo sou um parecido. milagre da medicina. Verdade, verdade. Sim, E nessa sua viagem pra lá, você lembra como que é lá, assim? Você quer passar um pouco sim, pra galera? Como que é? Eu acho que o é, pessoal tem interess curiosidade. é interessante que o inferno é tailor-made, ele é customizado para cada observador. É uma região como a dos sonhos. Cada coisa que aparece exerce um efeito emocional no observador. Então, de certa forma, é como uma réplica de um universo que nós já conhecemos, mas que recusamos aceitar. O inferno é feito de cidades, e vilas, e ruínas, e desertos, e pântanos, e montanhas, e áreas geladas, e abismos, e fortalezas que parecem monstros, e cidades enormes, como São Paulo ou Nova York, mas cheias de fogo, explosões e gritos e fumaça, e um Sim. clima de que algo terrível está para acontecer a qualquer momento, e todo mundo briga com todo mundo. São ambientes de sofrimento e de como a paisagem do inferno é a alma em forma de paisagem. São as desolações e as aflições humanas criando ambientes, paisagens, cenários que as entidades habitam e utilizam. E há pequenas variações nesses reinos. Alguns são mais urbanizados, outros são mais áridos, mais desérticos, alguns parecem um planeta estranho. O mundo dos pesadelos é o parâmetro para a gente entender o inferno. Os pesadelos são fendas para o inferno e cada pesadelo a pessoa habitou no inferno por algumas horas. Então, aquele Hum, sentimento de opressão, de não entender da onde vem essa ameaça, sabe aquela coisa do sonho, que uma coisa é outra coisa, e havia um não, é clima muito. no ar, e que algo horrível, que eu não sei direito o que é, está para acontecer, e a pessoa tem medo, e não consegue fugir, e se ela tentar correr, ela anda em câmera lenta, e essa opressão, essa perda da esperança, é que traduz perfeitamente o sentimento de viajar por essas paisagens inóspitas, criadas pela maldade humana. Sim. É, vamos Em dizer outras que. palavras, Hum. o inferno é a alma humana em forma de paisagem e cenários. Então, vamos dizer que o inferno é personalizado. Personalizado é, mas existem alguns critérios básicos. Na região de Beelzebub, por exemplo, que é o da putrefação e é o regente atual do inferno, a pessoa, o viajante ou o desafortunado condenado, vai habitar um reino de coisas podres, tudo se arrasta, manca, rasteja, tudo é incompleto, perfeito, imperfeito, nojento, fedido. No reino de Lúcifer,
a pessoa vai ver entidades poderosas numa grande cidade, entidades perigosas, opressivas, agressivas, entidades bonitas, entidades que têm um poder que é correlato ao do seu mestre, que é Lúcifer. E assim por diante. No reino de Satã, que é uma natureza reptiliana e é o siamês de Lúcifer, que não se confunde com ele, o ambiente é reptiliano. É cheio de répteis e de uma forma que... Porque assim, eu tenho um grande amor pelos animais e o meu amor pelos animais não exclui os répteis. Eu gosto também de crocodilos, serpentes, tartarugas, não tem problema com répteis. Mas, nessa área do reino de Satã, as criaturas apresentam traços reptilianos que são bastante agressivos, ameaçadores, perturbadores. E assim por diante. Eu fui a regiões de confusão mental no reino de Mefistófeles, onde as respostas se confundem e a pessoa é levada à loucura mais completa, porque ela não consegue entender o que é real, o que não é real. Eu atravessei a esfera de Asmodeus, que é o da violência, da guerra, da mortandade, e é uma das mais perturbadoras, que realmente me pesou especialmente, e assim por diante. São 11 demônios, são 11 regiões, porque eles são entidades especializadas em administrar cada tipo de sofrimento que os humanos causam uns aos outros. É isso. Então, eu ia até te falar em cima disso, que você falou, se teve alguma região que assim te deixou bem perplexo, surpreso, bem... Fala, Várias. caramba! Várias, a maioria. Nenhuma delas eu achei que... Talvez nessa do Mefistófeles apenas, que eu fui menos agredido. Fui mais humilhado intelectualmente, digamos assim. Sério? Porque eu gosto de pensar que, apesar de não ser tão inteligente quanto gostaria, eu não sou o mais lento dos argumentadores. Eu tenho base para falar o que eu falo e eu gosto de pensar, de estudar, de conversar, de debater. E nesse reino de Mefistófeles, eu fui humilhado, me sentindo um idiota, porque os caras tinham uma erudição a toda prova, eles tinham todas as referências, as citações, para dizer uma coisa e negar essa coisa a seguir, semeando a confusão mais completa. Nossa. E então eu fiquei me sentindo meio burro, assim, sabe? Então isso foi meio humilhante. Que loucura, velho. Também na esfera de Lilith, também foi uma experiência tremendamente brutal, impactante, assim, esmagadora, porque os mistérios da alma feminina e os poderes da mulher e os poderes ocultos de Lilith são um caso à parte, tanto que ela não é um demônio, ela é uma deusa que também exerce funções punitivas, e para os que ela pune, deve parecer uma demônia mesmo. Então, ela e o Lúcifer partilham de uma condição híbrida. O Lúcifer também não é um demônio. Ele é um anjo em uma condição particular, heterodoxa, mas ele continua sendo um anjo. Da hora. Então, Da tem hora. todas essas nuances, é um assunto complexo, porque a maioria das pessoas é ensinada a temer o diabo, como se fosse um cara só, uma entidade que é aquele de chifre, pijaminha vermelho com garfinho, né? Aquela coisa primitiva. Uma entidade que supostamente te leva a cometer o mal e depois vai te punir por cometer o mal. Em flagrante contradição com a sua própria natureza, me parece. Não é assim que funciona. Não foi esse a estrutura, não foi essa a estrutura infernal que eu verifiquei. Pelo contrário, faz muito sentido e é uma estrutura importante.
e, em última instância, foi causada por nós, pelos humanos. Desde que o mundo é mundo, os humanos vêm oprimindo e matando e causando sofrimento, torturando, escravizando os outros, e isso não fica impune. Isso gerou toda essa dimensão de horror que a gente chama de inferno. E que por isso se chama inferno, porque ela é inferior, é uma condição inferior da natureza humana. Nós, humanos, somos seres por si luminosos, mas o livre-arbítrio constantemente utilizado para o mal, aí não tem condição. Aí a pessoa se demoniza e depois que larga o corpo físico, ela vai inevitavelmente pagar as barbaridades que cometeu. Que eu acho que é um pensamento elegante e até consolador. Sim. Sim. Uhum. E quando você estava lá dando um rolê lá, qual que foi o... Como que eles se mostraram para você, a aparência? De várias formas, mas só 3 tomaram forma humana. A maioria são monstros, são criaturas de pesadelo, seres disformes, difíceis de compreender como uma criatura dos sonhos. Mas Lúcifer, Lilith e Mefistófeles, esses 3 foram os únicos que tomaram forma humana, e formas humanas belíssimas, bastante demonstrativas do poder que eles possuem, porque esses 3 são os mais Meio poderosos. que, Na verdade, meio que... Beelzebul, Astaroth, Asmodeus são poderosos também e poderiam tomar forma humana se quisessem, mas eles recusam porque eles têm nojo da forma humana. Eles acham que é uma forma ridícula, primitiva, que não, eles se recusam a usar. Entendi. Mas o E que eu essa... vi foi um festival de monstros, um catálogo de aberrações, de excrescências, de criaturas de pesadelo, que estão descritas no livro, né, da melhor forma possível, porque algumas delas eram mutantes, como as criaturas dos sonhos mesmo, que uma coisa vai virando outra, e tem várias caras, e todas são horríveis, e às vezes tem várias caras pequenas que juntas formam uma cara grande, pior ainda. Olha a viagem. Nossa, uma viagem. É sinistro o negócio. Sinistro. Então, não, É. é o seguinte, vamos bater um papo e eu vou colocando as perguntas da galera, tá bom? É porque eu já falei pra caramba também, né? Eu nem sei há quanto tempo a gente está Que falando, nem isso, tô papo ligado tá nisso, né? ótimo. Papo tá ótimo, já bateu 1 hora já de papo. Ó, legal. Passou Legal, rápido. passou, nem senti. Uhum. Vamos lá. Grande Gustavão aqui mandou perguntar pra você o que são demônios pra ele. O que são demônios pra você? São essas entidades necessárias para o equilíbrio universal, para que se alimentem e que retribuam a maldade que os humanos causam a outros humanos. Porque a dor humana é sagrada, a vida humana é sagrada. E cada um que atira morre também. E quem cospe para cima, na cara lhe cai. E os demônios são os encarregados de direcionar o guspe na cara específica. É uma função bem justiceira, kármica, eu acho. Bora. Ó, minha parceira Dani aqui mandou. Pergunta, do ponto de vista do Antônio, quem é Lúcifer e o que foi a queda de Lúcifer? Então, embora Lúcifer seja uma criatura que está atualmente restrita e, por um tempo, até 1914, governou as instâncias infernais, ele é também o portador da luz, ele é uma entidade que traz respostas e que conhece os segredos da natureza. Lúcifer é o verbo da criação. Quando houve a criação, o faça-se a luz, que o demiurgo pronuncia, toma forma de um cometa, um espermatozoide de luz, que dá a volta ao caos e, ao voltar, diz que não vai servir a essa ordem que ele ajudou a criar.
Lúcifer é um espírito de libertação, de poder humano, e é uma entidade que, se por um lado pode ser destrutiva quando quiser, por outro, é um tipo de mestre que muitos ocultistas agradecem e trabalham. Então, tem uma natureza ambígua essa entidade. De fato, a questão da a queda dos anjos, como se chama, e que alguns chamam de rebelião, é descrita pelos demônios como uma fuga em massa, um motim, em que eles se rebelaram contra um sistema escravagista pelas mãos de um herói, que era justamente o Lúcifer, e que vieram habitar na Terra e com os humanos e também dos humanos, viver dos humanos. Então, a narrativa deles é que não foram expulsos do céu, eles fugiram porque quiseram, e que isso era o certo a fazer. Mas, na verdade, essa mitologia judaico-cristã, ela é um pouco tardia para explicar um fenômeno que outros povos anteriores também diziam, na medida em que estabeleciam que há a necessidade de entidades das trevas para que o equilíbrio do universo seja mantido e para que possa existir o próprio universo. No sentido de que não é possível pintar um quadro com tinta branca numa tela branca. Não é possível jogar xadrez só com quadrados brancos e só com peças brancas. A luz, por si só, seria uma forma de ofuscar e não daria ensejo à criação. É o contraste entre vida e morte, luz e sombra, e dor e prazer, e amor e ódio, e essas tendências, esse dualismo, que é o taoísmo, que é aquele símbolo do yin e do yang, que a luz e a sombra dançam entrelaçadas, possivelmente ao som da mesma melodia. Então, acho que essa é a questão do Lúcifer. Ele é o portador da luz e é muito útil para quem recebe a atenção dele, que é muito difícil de conseguir, né? Muitas vezes entidades menores se apresentam dizendo que são Lúcifer por uma questão de impor respeito, mas não quer dizer que sejam mesmo. Lúcifer é muito blasé, muito tedioso, muito desinteressado das nossas atividades humanas, na verdade. Entendi. Boa. Ó, mais uma pergunta aqui do Grande Medeiros. Pergunta se você estudou Goetia e que ele teve um trauma quando ele tentou estudar. Isso. Uhum. Pois é, eu tenho um conhecimento apenas teórico. Naturalmente, eu estudei, li, conheço as entidades e tal, os demônios da Goécia, mas eu nunca trabalhei com essa linha e vejo que é um canal que está muito na moda atualmente. Eu não sei o que aconteceu com o amigo, mas realmente, algumas vezes, essas entidades podem ser perigosas ou podem gerar efeitos que não tinham sido planejados pelo mago ou pelo operador. Então, de fato, é uma área muito tradicional da magia, porque ela é do Lemégeton, do Salomão, e é uma forma de magia muito tradicional que tem sido muito utilizada e é muito eficaz. Então, o fato de que teve algum contratempo, algum efeito colateral, eu só posso dizer que isso é muito comum realmente, porque a Goécia é um ramo bastante intenso de magia e que exige um mergulho integral do operador, né? Interessante. Vamos para mais um aqui da Daniele DVZ. Olá, gostaria de saber do ponto de vista do Antônio, para algumas pessoas, demônios são espíritos de pessoas que viraram para ele o que são outros seres ou espíritos muito antigos.
Aí já é uma questão bem técnica, assim, porque existem demônios que eram deuses antigos e que, através dos milênios, foram demonizados. Esses são alguns. Existem outros demônios que eram anjos e que se demonizaram ao adotarem essa atitude anticósmica. Mas também existem demônios modernos, que não existiam antes. Demônios da poluição, demônios do crack, da cocaína, da heroína e do asfalto, da poluição do ar, do demônio né, dessas coisas radioativas, as coisas malignas e destrutivas que o próprio ser humano criou. Isso também, porque assim, cada substância tem o seu elemental, a sua contrapartida espiritual, a sua energia espiritual, que o conecta com a natureza. No entanto, algumas substâncias artificiais, ou tóxicas, ou venenosas, e às vezes tudo isso junto, o elemental delas é um demônio. É uma entidade, uma inteligência destrutiva cujo objetivo é matar a vida, é poluir, Certo. é envenenar, é drogar e dar uma overdose das criaturas, etc. Então, respondendo à nossa amiga, eu acho que basicamente são essas as três fontes originárias dessas entidades: anjos, deuses antigos ou venenos criados pela tecnologia moderna, né? Boa. Vamos para mais um aqui da grande Eloni. Feitiços são o mesmo que magia? O que é magia negra? Pois é, aqui cabe uma observação que esse, inclusive, é um termo que eu parei de utilizar. Eu não me refiro mais à magia negra porque vivemos um tempo onde muita gente ignorante associa magia negra à magia do povo negro, por Hum, interesses ideológicos e racistas e sacanas, e utilizam esse termo de forma que gera essa impressão equivocada. Então, eu prefiro usar malefícios ou magias destrutivas. De fato, isso existe, e a diferença entre magia e feitiço é muito sutil, porque em ambos os casos trata-se de criar um microcosmo simbólico, ritual, que ao ser ativado vai causar efeitos no mundo físico. Então, feitiço ou magia tem uma distinção muito vaga, que talvez pudesse ser atribuída apenas à intenção. Por exemplo, a pessoa pode fazer uma magia para ficar com sorte, e ela pode fazer um feitiço de vingança. Eu acho que não seria um feitiço de sorte ou uma magia de vingança, entendeu? Eu acho que quando é um pouco mais elevado, a gente pode chamar de magia. Mas se tem uma intenção agressiva, hostil ou destrutiva, aí eu acho que já poderíamos chamar de feitiço. Mas em termos assim concretos, a diferença é muito pequena, né? e o feitiço ou a magia, ela pode se virar contra você? Sim, oh, muitas vezes, muitas vezes. E, inclusive, é um fator que as pessoas deveriam levar em consideração, porque é uma lei que tudo tem um preço. Tudo. Certo. Um sorriso que te dão é o preço que estão te retribuindo por alguma coisa boa que a pessoa sentiu que você deu a ela. Tudo é uma retribuição. E então, como eu disse, sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem oferece flores. Então, se você oferece enxofre e, e fogo e trovão, né,
é bastante provável que isso ocasione um efeito de rebote e que um encantamento que seja mal planejado ou que seja uma expressão muito tosca e violenta, impulsiva e irrefletida, muitas vezes volta, sim, contra o feiticeiro, né? É como eu disse, Sim. quem cospe para cima, na cara lhe cai. Verdade, boa. Vamos lá, ó, o Robson Silva mandou um aqui para você também. O que ele diz de Jesus? Jesus. Pois é, eu me sinto pouco à vontade para comentar religião alheia. Esse é que é o ponto principal. Talvez os amigos já tenham percebido que eu não me alinho entre a doutrina cristã. A única coisa que eu tenho em comum é que eu trato os outros como eu gostaria de ser tratado. Acho que esse princípio, que eu me atrevo a sugerir que é universal, é mais do que suficiente para nos manter em harmonia com a vida, com a natureza, com os outros humanos e com quem quer que seja a divindade que está encarregada deste dramático espetáculo da vida que estamos assistindo. Então, eu respeito as pessoas que têm uma devoção sincera, as pessoas que tentam, de fato, imitar o exemplo de Jesus. Eu acho isso tudo muito positivo, mas, por outro lado, muitas vezes é problemático a utilização, o uso do nome de Jesus para todo tipo de preconceito, intolerância e perseguições diversas, e aí, nesse sentido, eu vejo que isso está, inclusive, muito distante do que me parece que Jesus pregava. Então, esse que é o meu ponto de vista, né? E acho também que as pessoas são pouco parecidas com Jesus, o seu fã-clube, na medida Falou em tudo. que são agressivas, são hostis, são maldosas, são maliciosas e, né, não estão, me parece, em conformidade com amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que ele falou. E, já que estamos no assunto Jesus, sou forçado a comentar que Jesus xingou todo mundo ao dizer que os humanos são maus. As pessoas, em geral, não se dão muito conta dessa passagem na Bíblia, mas ele diz: quem dentre vós, se o filho lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente? Ou, se o filho lhe pedisse um pão, lhe daria uma pedra? Pois se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos filhos, muito mais o Pai que está no céu, tarará, tarará. Mas a parte importante é, vós que sois maus. Jesus foi bastante explícito, ele conhecia a natureza humana. E outra, em outro momento da Bíblia, quando Jesus está passando, alguém diz, ó bom rabi, que era um título espiritual, né, como bom mestre. Jesus para e volta e diz para a pessoa, por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Eita! Se o próprio Nazareno dizia que ele não era bom, se ele disse que vós que sois maus, então eu acho que as pessoas deveriam cultivar um pouco mais a autoobservação e a humildade. De certa Sim. forma, aqueles que batem no peito para dizer que são cristãos, muitas vezes não têm espelho em casa. São os E eu primeiros a não apontar o dedo, né? Exatamente, e a jogar pedras no seu irmão porque segue outra religião, ou porque é de outra denominação, ou porque é amigo do diabo, ou não sei o quê. E tudo é do diabo, e está amarrado, e é uma atitude hostil, beligerante, que só aumenta a violência.
social e religiosa que estamos vivendo no Brasil atual. Então, eu penso que onde há intolerância e preconceito, não há o amor. Sim. Portanto, Jesus de lá está ausente. Eu não acredito em nada do que as pessoas falam, eu acredito no que elas fazem. Pronto. Falar As todo mundo pode pessoas, falar um monte de quiser, né? falar é fácil, qualquer um Todo mundo pode pode. falar o que quiser, mas assim, vivemos em um tempo onde a cara de pau é ostensiva. E tu vai me desculpar, mas eu vou ter que citar esse exemplo, que é o seguinte: muitas vezes as pessoas estão urinando na nossa cabeça e nos dizem que chuva, não, quer comprar um guarda-chuva? Ou seja, elas criam o teu sofrimento, atribuem a uma causa natural e ainda querem tirar proveito do sofrimento que elas mesmas causaram, como se não fosse elas que estão, É. sabe, urinam Boa. na cabeça da gente e dizem que chuva forte. Não é chuva, meu amigo, é você. Então, eu não acredito em respostas fáceis para problemas difíceis e nem em respostas simples para questões complexas. Então é isso, eu não trabalho com essa perspectiva de ser salvo. Acho que cada um salva a si mesmo e cada um transforma a si mesmo em algo maravilhoso ou em algo terrível, como só Terrível. os humanos podem ser. Sim. Boa. Gostei. Vamos lá. Ó. O Robson Silva mandou aqui. Os tais magos negros existem? É o chamado Os Irmãos da Sombra, Eu acho ou que o é isso. Caminho da Mão Esquerda. Existem várias nuances. E sim, é claro que existe uma magia antinomiana, que é como se chama a magia anticósmica, a magia maligna, que considera, vários magos consideram isso, que o universo é um erro, a vida é um erro, e que, portanto, é melhor trabalhar logo com as energias destrutivas do lado escuro da força e precipitar o caos o quanto antes. Eu, pessoalmente, não me alinho entre esses pensadores, porque eu acho que a vida já é ruim o suficiente e que o nosso papel, enquanto buscadores do conhecimento, é tentar tornar a vida um pouco menos pior e não ajudar a incendiar ainda mais a floresta. Claro, eu respeito essa atitude porque é um gesto de rebeldia, os caras estão justificadamente injuriados com o cenário do mundo e da vida que estamos assistindo. Então, eu compreendo a revolta, compreendo a, a ira e o rancor, mas também é preciso entender que existem magos da mão esquerda que não são dessa linha destrutiva, que não são assim, que querem que o mar pegue fogo para comer peixe frito. Existem outras abordagens do caminho da mão esquerda que são, sim, evolutivas e que tornam as pessoas melhores, mais harmônicas, mais serenas, conhecendo melhor a si mesmas e as suas sombras, seus abismos e seus infernos. Boa. Boa. Vamos para mais uma do Roger aqui. Grande Roger. Pergunta para ele se ele já teve experiência de viagem astral, saída do corpo. Se sim, como foi? Sim, várias, naturalmente. Mesmo antes de ter essas visões do inferno, eu já era um mago treinado, já tinha domínio das viagens astrais, da projeção astral, que é uma técnica universal e realmente exige um pouco de determinação e de paciência. Na verdade, eu não sei a maioria das pessoas, mas eu levei muitos anos, tipo uns 15 anos, para eu poder dominar essas técnicas de projeção astral e de domínio dos sonhos também. Porque o mundo dos sonhos, não se engane, é real também.
Muita coisa que a gente sonha ainda está lá. Existem nuances no plano astral em que, num primeiro grau, aquele que todo mundo sonha, os sonhos que repetem o cotidiano, a pessoa sonha que está trabalhando ou sonha com coisas banais. Isso é um nível, mas existe uma esfera superior, onde existem entidades astrais que nos dão mensagens em sonhos. O mundo dos sonhos é muito importante e a arte de sonhar é um capítulo fundamental na caminhada mágica, né? Então, Boa. acho importante. Só observando que a primeira vez, isso é muito engraçado, primeira vez que a gente sai do corpo e olha e vê o seu corpo deitado, a gente volta, imediatamente. Porque não estamos preparados para uma impressão de morte, porque a gente vê o próprio corpo de fora ali deitado, dá uma impressão ruim, parece que a gente morreu. Isso, e aí o cara volta. Mas com a repetição da experiência, a pessoa aprende. Então, existem várias escolas de projeciologia e várias técnicas de projeção astral que são muito úteis. Eu recomendo bastante. É um universo fascinante de experiência mágica, esse da projeção astral. Não, é da hora. Aqui no meu canal todo mundo gosta. Todo mundo gosta, Antônio. Então, legal. A Morena Rosa aqui perguntou seu signo. Eu sou do último dia de Câncer. Sou um canceriano. Meio tradicional. Então, por isso que se damos bem. Também sou canceriano. Então, almas poéticas. Os cancerianos valorizam a expressão afetiva e sabem que na vida o sofrimento é algo para ser levado a sério. Os cancerianos não brincam com o sentimento dos outros e não menosprezam o sofrimento. Aliás, Shakespeare disse isso no Romeu e Julieta, quando ele disse: ri das cicatrizes quem nunca sofreu uma ferida. Eu acho esse pensamento magnífico. Verdade, é verdade. É bem isso mesmo. O Medeiros fez uma pergunta bem interessante aqui. Grande Antônio, aqui ó. É imoral usar as artes mágicas para conquistar a pessoa que se gosta? Não, eu não acho. Imoral, eu acho que seria fazer um malefício para separar um casal para depois tentar ficar com um. Aí eu acho que isso pega mal diante da vida, assim. Mas tentar aumentar o seu carisma, o seu glamour, o seu charme, a sua capacidade de sedução por meios mágicos, eu acho que é lícito, sim. E também tentar enviar ondas de carinho, de sedução, de amor, de paixão para outra pessoa, também é um tipo de magia que se usa e que não tem nada de imoral. Eu repito que eu acho que só seria, digamos, questionável ou até condenável se a pessoa usasse a magia para separar um casal e tentar ficar com um deles. Aí eu acho que não há necessidade, né? Deixa cada um com seus amores e viva e deixe viver. Sim. Sim. Vamos lá, David mandou aqui. Vamos lá, os demônios citados no livro são parte do Criador, como diz o Cabala, ou seriam seres totalmente diferentes dessa visão judaica? Sim, eles são diferentes, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que são entidades necessárias, terríveis, mas essenciais para a sanidade do universo, das energias. É como, digamos assim, eles são como o ralo no chuveiro. Todo chuveiro tem que ter um ponto de escoamento para que a água leve a sujeira. Os demônios são o ralo do universo e absorvem os malvados, a própria maldade que os humanos cometem. Então, nesse sentido, eu acho que eles são divindades, são entidades primordiais
que estão, sim, de acordo com os planos do universo, que eu não entro nessa questão, o Deus, o Criador, eu não me pergunto qual é a natureza da força que trouxe esse universo à tona. Eu penso que é mais um quê do que um quem. Eu acho que essa força de vida e de inteligência que se manifesta no universo é uma força impessoal. Eu não vejo que seja uma individualidade, um Deus, a criatura, o velho barbudo lá no céu que diz, vou criar um universo, aí vou botar aqui uns demônios para limpar a coisa. Não. Acho que é uma expansão orgânica e necessária, espontânea, para o equilíbrio da luz e das trevas, do bem e do mal, e, em última instância, da ignorância e do conhecimento, porque o mal é sempre fruto da ignorância. Se as pessoas soubessem as consequências das coisas horríveis que elas fazem, elas não fariam. Não fariam, é isso mesmo. Não fariam, não fariam. O que mais tem nas pessoas que eu vi, nas almas que eu vi nesse reino, é o remorso. O tempo todo. Se eu soubesse, agora não adianta mais, Magrão. Agora já era. Já azedou. Não vem com essa. Se eu soubesse, não tinha feito. Bom, agora você sabe. Na próxima encarnação, quem sabe, você aprende. É bem isso mesmo. E é uma coisa, se você parar e pensar, é tão simples, né, Antônio? Refletir, parar e falar, será que vai dar bom isso aí se eu fizer? Pois é. Por exemplo, a gente vê, muitas vezes, o próprio inconsciente coletivo assumindo conceitos bizarros, estúpidos, absurdos. Por exemplo, na televisão, eu assisti recentemente os comentaristas dizendo, mas a União Soviética pode destruir o planeta 34 vezes. E o outro disse, mas os Estados Unidos estão trabalhando para destruir o planeta 36 vezes com o conteúdo de armas nucleares. Olha só, a gente tem 34 planetas? Não tem. A gente tem um só. Ninguém vai destruir o planeta 34 vezes e não vai ser acumulando capacidade de destruir mais vezes que se vai chegar a algum lugar. Não tem lógica isso, e essa falta de lógica foi debatida na televisão como se tivesse sentido. Ninguém ponderou que esses caras são uns carniceiros, uns assassinos, uns monstros. Essa semana, o Putin mandou um míssil chamado Satan II e ficou os comentaristas russos na TV estatal russa estavam dando risada dizendo que um único daqueles poderia varrer toda a Grã-Bretanha do mapa. Caramba. Inglaterra, Escócia, Irlanda, tudo. Em um único apertar de um botão, eles podiam extinguir toda a Grã-Bretanha. E os comentaristas estavam rindo, achando bonito. Olha que bela ideia. Quem sabe a gente explode a Grã-Bretanha. Vai dar certo sim, amiguinho. Pode confiar. Que boa ideia, hein? Olha. Os caras estão loucos, meu. Os caras estão loucos, ainda botam o nome de Satã 2 no troço. Não, para aí. Aí tu fica questionando até que ponto a insanidade humana pode chegar, né? Vamos combinar. Esse mundo tá muito louco, velho. Não, isso, tá muito louco. Isso tudo é preocupante e tem a ver com os demônios, sim. Olha, complicado. Vamos lá, vamos para a próxima aí. Morena Rosa mandou. Hitler tá com um beisebol chulo. Olha, boa pergunta essa, engraçada, Morena. Na verdade, eu no livro dos demônios, eu evitei cuidadosamente nomear quem quer que fosse que eu vi lá, porque eu vi muitas personalidades e pessoas famosas, e reis e o escambau, e figuras históricas. Então, eu preferi não, por uma questão de
caridade, de misericórdia e também por um certo pudor de não revelar segredos que não são meus. Então, eu acho que a pergunta que ela faz é muito pertinente, sim. E, de fato, há toda uma região destinada a, a esse senhor. Vou abrir uma exceção e vou confirmar, mas, de fato, ele não se encontra nem na área de Lúcifer, nem de Beelzebub, ele está na área de Satã, onde ele tem todo um império próprio. Aí, ó. Tá explodida. O bicho já montou uma área dele lá, Isso. né? Uhum, Ô, Antônio, qual que é a diferença? Que eu já vi que tem diferenças entre Satã, Lúcifer e Beelzebub. uhum. De, Sim, são de níveis de entidades classe, distintas. são níveis de classificação bem diferentes, né? Uhum, Porque muita gente exatamente. confunde, né? Tem muita gente que confunde Satã com Lúcifer e demônio, e a galera fala que E é tudo a mesma e é tudo, coisa e não mas é, não é a mesma coisa, né? não é, não é. Lúcifer é uma entidade de alto gabarito intelectual que trabalha com argumentos, que trabalha com pensamentos corrosivos, com um sentimento de revolta e de estranhamento com a própria vida, e, portanto, ele é um revelador do lado oculto das coisas, do lado que está além do espelho. Ele conhece as tramas, é uma entidade que não se dá ao trabalho de efetuar destruição e semear o terror, nem nada. Ele se ocupa em criar religiões ridículas e afastar as pessoas da luz. Satã, por sua vez, é como um irmão siamês do Lúcifer, e é como o que Lúcifer pensa posto em prática. Portanto, o Satã já é uma criatura agressiva, destrutiva, e que trabalha com a morte como mecanismo, trabalha com a extinção da, da, da inocência, da fé, da esperança, do amor. O Satã é uma entidade de natureza política, de que pode mais e manda mais. Quem pode mais chora menos. Que o Entendi. maior engole o menor. Ele é dessa doutrina maquiavélica do poder que, por ser o poder, ele faz o que quer. Já Beelzebub, por sua vez, que é o regente atual do inferno desde 1914, a Primeira Guerra Mundial foi a inauguração, o trabalho inaugural dele, é uma entidade que busca trazer a vida ao avesso. Ele corrói a inocência, ele odeia a vida, a natureza, o amor, o universo. É uma entidade que trabalha com a corrupção, a putrefação. Ele busca ser o bichinho da goiaba da vida, Hum. A corroer as maçã coisas, podre. a maçã podre que corrói as outras. Ele é o princípio da putrefação e da corrupção da inocência. Ele quer que as pessoas percam a esperança, percam a fé, o amor e que odeiem a própria vida e, ao odiar a vida, odeiem o universo todo e se tornem mais um canal de expressão dessa fúria, desse rancor pela vida e pela natureza que ele tem. Ele é o que trabalha principalmente com a função do desastre ambiental, da poluição, da extinção dos animais, da extinção das abelhas, que vão morrer, vão acabar com a gente também, É, etc. caraca. Pesado, hein? Esses três aí, o mais deu pra ver que o mais tranquilinho parece que é o Lúcifer, porque o resto. Uhum. O Lúcifer é um questionador, o Satã é o destruidor, o Beelzebub é um corruptor. Hum, Né? São modalidades distintas de questionar a existência e tudo que ela contém. sim.
Vamos lá. O Roger fez uma pergunta interessante aqui. O inferno está em festa com esse estado de guerra que vivemos hoje? O que você acha? Acho que é Vamos uma lá. pergunta que já traz a própria resposta. É, É exatamente isso. Está em júbilo e em festa crescente, nas é. esferas de Asmodeus e de Astaroth, que é o da ganância, porque não tenhamos ilusões que tudo isso ocorre por dinheiro. Tudo, em última instância, é por dinheiro. Se a guerra desse prejuízo, não haveria guerra. Ah, com Ela dá certeza. lucro, dá É. lucro para a indústria armamentista e para vários grupos políticos que buscam conquistar territórios e dominar as pessoas, e que, para isso, não se detém diante de verdadeiros sacrifícios humanos, genocídios. E esses sacrifícios humanos, o sangue derramado, clama ao universo sobre a terra, como na Bíblia lá que Deus diz ao Caim: o sangue do teu irmão grita a mim desde a terra. Então, vivemos um período onde o inferno está em festa, realmente. Por E, isso, pela guerra e por outras barbaridades e coisas terríveis que estão acontecendo. é bem isso aí. E se tá rolando festa lá, o DJ é o Hitler. Ah, ele é um dos queridinhos, né? Com certeza. Ele está na área VIP. Tá na área VIP. Ó, o Leandro fez uma pergunta também interessante aqui. Por gentileza, Senhor Antônio, tem o que dizer sobre o Arcanjo Miguel e os arcanjos de modo geral? E ele tá falando, recomendo muito o livro dos demônios. É isso aí. Legal. Valeu, Leandro. Realmente, a, a hierarquia espiritual dos arcanjos é uma das estruturas, um dos pilares básicos da formação do universo. Os anjos exercem uma função não só protetora, mas também estrutural. São entidades que governam as esferas concêntricas de luz que sustentam o nosso multiverso, a nossa matrix. E Micael, arcanjo, é bem sabido que é um dos principais e é um dos o que se destacou nesse conflito entre anjos e os que viriam a ser os demônios. Tanto que o próprio nome Micael significa quem é como Deus, que teria sido a pergunta que ele fez quando os outros anjos se rebelaram. E ele disse, mas quem é como Deus? Micael. E esse ficou sendo o nome dele, e é um arcanjo tradicionalmente utilizado em exorcismos ou para proteção de lugares ou de pessoas contra forças das trevas. São Miguel Arcanjo é uma das entidades mais poderosas das esferas da luz. E é um arcanjo, mas é uma entidade de índole marcial, militar, uma entidade justiceira. Se não fosse pela atividade incessante dos anjos, dos arcanjos, dos serafins, todas as hierarquias celestes, o nosso mundo não existiria. Simplesmente esse confronto, que é quase como uma dança entre a luz e as trevas, entre anjos e demônios, é que mantém o universo em homeostase, nesse equilíbrio constante, em vez de recair no caos que seria o sonho de Beelzebub. Da hora. Ô, Antônio, você consegue passar pra galera algum feitiço simples para proteção? Sim, eu acho que melhor
do que propriamente um encantamento, um feitiço, eu acho que é muito importante que as pessoas cultuem os ancestrais, os antepassados, a sua ancestralidade. E aqui eu faço uma observação. Não importa se você só conhece até a avó, nem sabe quem foi a bisavó, não sabe nada dos ancestrais, não interessa. A pessoa, é importante também notar que as religiões mais antigas todas fazem isso, as religiões principalmente do Oriente, o culto aos ancestrais e aos antepassados é uma parte fundamental da teologia deles. Por quê? Porque cada um de nós está na ponta de uma corrente invisível de homens e mulheres que vieram se amando e sofrendo e tendo filhos, e agora estamos nós aqui, eu que já sou pai, também nem estou mais na ponta da corrente, mas o que a gente faz? As pessoas espiritualizadas, quando eu digo a gente agradece aos ancestrais por estar vivo. Quando acontecer alguma coisa na sua vida que você disser, que beleza, como é bom estar vivo, como é boa essa comida que eu fiz, ou essa água gelada nesse dia quente, obrigado, meus ancestrais, pela vida que me deram. Então, esse sentimento de agradecer a vida que temos e esse sentimento de conexão com essa corrente infinita dos nossos antepassados, ele nos protege de quase tudo que possa nos acontecer. Eu acho que é uma das práticas espirituais mais intensas, mais fortes, mais eficazes que existe, e eu não me canso de recomendar às pessoas. Então, se você cultua os seus ancestrais, se você tem consciência de que você não saiu do nada, que você pertence a uma linha, uma linhagem, a uma etnia, a um grupo familiar, e agradecer a esse grupo, e inclusive, perdoar aqueles ancestrais que eventualmente tenham sido malvados, que todos nós temos, não, né? Na noite dos tempos, nem todos os nossos antepassados foram bonzinhos. Há de ter pessoas que fizeram coisas ruins, e mesmo esses a gente tem que perdoar e agradecer e dizer para eles que está tudo bem, que agora estamos nós aqui na Terra e estamos no controle da firma e é nós, estamos aí valorizando a família. Pá! Esse sentimento de culto aos ancestrais é uma forma de magia ao alcance de todos e que não exige nenhum ritual específico. Mas, em termos energéticos, eu recomendo que as pessoas tomem banho de ervas, do pescoço para baixo, pega aquelas ervas mágicas que todo mundo sabe quais são, guiné, arruda, alecrim, alfazema, espada de São Jorge, manjericão, comigo ninguém pode, etc. Corta com as mãos, não pode cortar com tesoura nem com faca essas plantas, corta elas com a mão e ferve tudo, mexe sem uma colher de metal, com a colher de plástico ou de madeira, e mexe aquilo e ferve, depois toma um banho e põe aquilo do pescoço para baixo. Isso basta para eliminar resíduos astrais e limpar a aura. Eu acho que se a pessoa de vez em quando tomar um banho de ervas e cultuar os antepassados e sentir que está abençoada, ela está numa boa, não precisa se preocupar com demônios, nem com Com nada do tipo. Nem com nada do tipo. Da hora. Boa dica, Antônio. E funciona, hein? Só que Funciona. tem um porém, mas tem um porém também. A pessoa tem que acreditar no banho. Uhum, sim. Né? Senão também não, Tem que não mentalizar funciona. enquanto derrama as plantas, tem que mentalizar que aquilo está tirando todas as coisas ruins que tenham na aura e sofrimentos, frustrações, energias negativas, que aquilo tudo está saindo e que a pessoa está se alimentando da energia da natureza e que essas plantas estão iluminando a sua aura e pum. E aí isso exerce o efeito, porque é o que eu estava dizendo, o pensamento tem uma força que está por ser descoberta, que a ciência ainda não contemplou. E eu sou a prova viva, porque eu já fiz vários banhos e realmente funciona. Sim. Se você fizer com fé,
Funciona, meu. Uhum. Funciona. O Antônio, eu vou fazer uma última pergunta aqui, porque estamos Diga. encerrando nossa live, tá? E Beleza. eu queria saber como você fez a sua viagem para o livro e tal. Para você, qual que foi esse propósito? Qual foi o propósito de você ter passado por tudo isso? Foi para você escrever o livro ou foi uma coisa mais além? Eu acho que foi as duas coisas, sim. O propósito é que o livro precisava ser escrito. As pessoas precisavam conhecer e refletir desde esse ponto de vista. Mas também exerceu um efeito educativo, purificador, e eu me tornei uma pessoa muito melhor do que eu era, eu gosto de pensar. Então, eu acredito que na vida a gente tem que seguir o que ela quer de nós. E no caso, eu fui mandado lá por uma entidade, um anjo, que me apareceu depois que eu arrisquei minha vida para salvar uma mulher desconhecida. Foi todo um evento excepcional, e essa entidade de luz, que eu chamo de um anjo, me encarregou dessa missão, perguntou se eu queria ir ao inferno e escrever um livro. E eu disse que sim, porque eu jamais diria não para um anjo, uma entidade que eu nunca imaginei que pudesse ser alvo da atenção. Então, né, se você vira um anjo também, você não vai ter coragem de dizer que, não, volta quarta-feira, vou pensar. Melhor, volta depois que agora não vai rolar. Deixa eu pensar, vou pensar no teu caso, volta aí depois. Não é assim que se fala com os anjos. É sim, sim, não, não. Eu podia ter dito não, mas eu acho, algo me diz que se eu tivesse recusado a missão, eu ia pagar um preço muito pior do que eu paguei ao aceitar. Hum, Então eu, de certa forma, resgatei o meu karma e também ajudei muita gente, porque o livro, desde a edição original, teve 4 edições, vendeu 20 mil exemplares, agora está vendendo de montão pelo mundo afora. Então, né, as pessoas estão se beneficiando. Então, essa era a missão, essa era a razão de eu ter passado por tudo aquilo. E também quero crer porque, de certo, o anjo, ou quem mandou ele, sabia que eu ia sobreviver e que ia sair um livro bom. da hora, da hora, da E hora. hoje está lá no livrodosdemônios.com.br, na Amazon, ou podem comprar direto comigo, ou me consultar também no Instagram. Eu também leio tarô, eu presto consultoria, eu gosto de dizer que é gerenciamento de crises. E a pessoa me escreve, manda uma mensagem direta ou algo assim, e eu envio o livro autografado para o mundo inteiro, energizado, 404 páginas, em que você vai sentir que o inferno está em suas mãos. E você vai escapar incólume. Então, essa Boa, é que é a boa. onda. Deixa todas as suas redes sociais aí, Grande Antônio, para todo mundo, quem quiser te seguir. Manda aí. Uhum, é o Fagundes, @fagundes.antônio_augusto no Instagram, Antônio Augusto Fagundes Filho no Face, Bruxo Fagundes no Twitter, Cultura Proibida no YouTube. Eu tenho vários nomes, não sou o diabo, mas eu tenho vários nomes. Tem um site Boa. no YouTube, né? Um canal lá no YouTube, Cultura Proibida. Olha E aí. tem vários Então, vídeos aí. Eu vou colocar mais uns vídeos lá. boa. Muito obrigado, Antônio. Espero que as pessoas tenham gostado e que continuem gostando os que vierem assistir depois e recebam a minha gratidão pela atenção e pelo espaço que vocês me deram para debater esses temas tão polêmicos e, por que não dizer, incandescentes. Incandescentes. Eu fiquei muito feliz e estou muito agradecido por você ter chegado aqui no nosso cafofo. Muito legal, mano. Muito legal. Beleza? Eu vou encerrar aqui, só dar uns 5 minutinhos para eu te dar um tchau aí. Vou encerrar e Beleza. já te chamo, tá bom?
Falou, mano. Falou! E foi isso, galera. Muito obrigado a presença de todos. Ó, esse papo hoje foi brabo, hein? Foi brabo demais, papai. Você é louco. Obrigado a todo mundo. Fechou. Obrigado pelos novos inscritos aí, a galera nova que apareceu. Colhem mais nas nossas lives. Segunda-feira, é aquela nossa live. Estão convidados os novos inscritos aí. Live do chat, segunda-feira. Talvez tenha relatos, hein? Eu já tenho relatos aí de uma galera, tá? Mas live segunda-feira do chat. Vocês estão ligados? Eu quero todo mundo em peso aqui. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Beijo do Black para todo mundo. Tamo junto. E, Morena Rosa, tô te seguindo lá. Me aceita. Lá no Insta, tá bom? Beleza? E obrigado, Medeiros. Somos 3.170, é isso? Preciso conferir lá. Vamos até julho, quero chegar nos 5.000, gente. Espalhe aqui o Cafofo pra galera. Vamos chegar nos 5.000 até julho, beleza? Vamos até os 5.000, tá bom? Tamo junto. É nóis. Segunda-feira eu tô aí para mais lives, tá bom? Segunda-feira, live do chat, talvez com relatos, tá? É nóis. Valeu.